relacionamento com ela. Só que ela encontrou, olha que legal, ela me ligou me perguntando para me explicar o que tinha acontecido. Ela me falou o seguinte: Vicente, eu tenho certeza que eu encontrei com a mamãe, mas eu só conseguia falar com ela por telefone. Aí ela me ligou e falou assim: mas por que, Vicente? Eu falei com ela o tempo todo, a gente conversou, inclusive ela fez um comentário comigo que no lugar que ela estava morando, ela citou alguns nomes de pessoas que a minha sobrinha não conhecia e que eu conheci na minha cidade e tal. Olha que legal. Ela falou: mas por que eu falava com ela por telefone? Essa é a pergunta que eu quero perguntar para vocês. Por que ela usava telefone para conversar com ela? Ela não via ela, mas ela sabia por causa do que ela estava conversando com ela. E aí, gente? Eu acho que a faixa vibracional. Ela está presa no conceito mental. A gente, se você não conhece aquilo que você não conhece, sua mente não tem acesso. Então, ela busca um representante daquilo. É igual o João. Na hora que ele viu o avião, pássaros de fogo, jogando fogo. Então, o que acontece? Ele não conhecia avião, a mente dele não tinha acesso a essa informação. Então, ela traduz para algo mais próximo. Né? Pelo menos assim que eu entendo. Então, ela estava numa região que ela não tem acesso, mas para o pensamento, para a conexão que elas têm, não tem tanta barreira assim, não. Gente, é muito interessante isso. Olha para você ver. Olha o que a mente cria. Espírito, ele não tem boca para falar. As duas estavam no mesmo lugar, mas a minha irmã, como ela era uma pessoa que eu acredito que ela seja muito mais evoluída do que as filhas dela, ela estava ao lado dela, mas numa dimensão diferenciada. Então, qual que era a visão que a minha sobrinha tinha? Que ela conversava com ela por telefone, mas na realidade ela estava falando telepaticamente. É isso que é o gostoso de estudar. Por quê? Porque isso não fala nos livros, mas na hora que você, depois que você estuda, que você começa a entender o que verdadeiramente significa dimensão, porque a gente fala dimensão, as pessoas acham que é lá. Não, dimensão é aqui. Aqui nós temos um mundo de dimensões dentro do planeta Terra. Né? Então, assim, eu achei muito interessante na hora que ela me contou. Eu não sei se eu já contei para vocês um desencarne de um companheiro, de um conterrâneo meu. Ele manifestou lá no centro numa reunião de sexta-feira. E eu achei extremamente a manifestação dele, foi muito interessante. Ele é até parente de Carla, lá no centro. Lá. Olha o que ele conta. Ele tinha mais ou menos uns 50 anos. E ele era um cara assim, vamos dizer que era rico, morava aqui perto da Cidade Nova. Chegou, inclusive, a ajudar, fazer algumas doações lá na época que o centro estava construindo. Ele não era espírita, mas era simpatizante. E tem até uma mesa que o Múcio comprou, que essa mesa era dele. Uma mesa grande, aquelas mesas imensas, com um monte de cadeira. E foi eu lembro que o Múcio comprou essa mesa. E foi muito interessante porque ele se encarnou aqui em Belo Horizonte, só que ele pediu para ser enterrado lá em Paulistas. E aí o corpo dele foi conduzido para lá. E aí, bom, beleza. Aí ele manifestou lá no centro, então ele começou a contar uma história. Ele falou que logo depois que ele tinha morrido, ele usa todos os termos dele. Logo depois que ele tinha morrido, que ele sentiu que ele estava preso lá no cemitério. Ele ficou preso no corpo. Aí, vocês estão me ouvindo, né? Aí, o que acontece? Ele ficou preso e tal, e ele tentava sair do corpo, e ele não conseguia sair do corpo, ele se esforçava, aquele negócio todo, e toda vez que ele se esforçava, ele dormia.
dormia. Aí teve um dia que ele pegou e falou assim, oh meu Deus, eu sou tão devoto de Nossa Senhora Aparecida. Não, eu sou tão devoto de Nossa Senhora, ela podia tanto me ajudar a sair daqui. E aí ele contou que ele saiu assim, ele foi esticando, 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 e de repente ele sentiu como se a perna dele tivesse soltado. E aí ele desmaiou e dormiu de novo. Aí, quando ele acordou e ele sentiu que ele tinha perna. Aí ele pensou e falou assim, mas Nossa Senhora me ajudou, eu já estou com uma perna. E que aí ele pega e começa a se soltar daquele corpo para ele sair dali, porque ele precisava de voltar para Belo Horizonte. E que aí ele estica, 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 tum, ele solta outra perna e desmaia. Ele desmaia e dorme. Aí ele acorda. Quando ele acorda, ele vê que ele ainda está preso. Os braços dele estavam presos ainda. E aí ele pede Nossa Senhora de novo e ele estica, 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 estica assim, e ele sente que o braço dele soltou. E ele dorme, desmaia e dorme de novo. Aí depois ele acorda, faz a mesma coisa. Aí quando ele solta o outro braço, ele estica, 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 ele cai no chão e dorme. Quando ele acorda, ele está solto. Aí ele sai dali e desce para a praça para ver se ele consegue pegar um ônibus para vir embora para Belo Horizonte, para ir lá para casa dele, na Cidade Nova. Olha que legal essa história. E aí ele chega, tem um ônibus que vai lá, que ele passa lá de Coluna, que vai para São João Evangelista e Guanhães. Que aí ele chega na porta do ônibus, para ele entrar no ônibus quando a porta abre. Aí vem, ele conta mesmo assim, que vem um sujeito imenso e vira para ele e fala assim, cadê a passagem? Eu falei, não, eu não tenho passagem, não. Ele falou, se não tem passagem, não entra. Não pode entrar, só entra aqui quem tem passagem. Gente, ele é desencarnado, hein? Aí, beleza, ele falou assim, porra, o que eu vou fazer? Aí ele chegou assim e ficou rodando ali na praça, aquele negócio todo. Aí tinha um caminhão que era de outra cidade. Ele falou, eu posso subir nesse caminhão e aí eu subo, pego uma carona até a cidade vizinha, lá eu dou um jeito de pegar uma condução para ir embora para Belo Horizonte. Só que nisso o carro da prefeitura chega e ele escutou o prefeito falando que estava vindo para Belo Horizonte. Aí ele tenta entrar dentro do carro e toma um choque, cai lá no meio da rua, desmaia. Aí ele dorme e acorda. Aí ele dá um jeito de subir em cima do caminhão e vai embora. E vai, quando chega até numa cidade que era depois lá eu não sei se o caminhão era de Itabira e tal, chega lá e desce. E ele dá um jeito de vir embora. Aí quando ele chega na ponte do Rio das Velhas, aqui na 381, ele falou que quando chegou ali, que o caminhão tinha parado em algum lugar ali no posto e tal, e ele desceu. Quando ele desceu do caminhão, né, que ele olha assim, ele olha a ponte estava cheia de gente, lotada de gente. Aí ele falou, será que aconteceu algum acidente lá? Então, que ele vem caminhando, aí diz que na hora que ele vai chegando assim, um camarada fortão vira para ele e fala assim, o que você está fazendo aqui? Não, eu estou querendo atravessar a ponte, o que eu preciso de ir para Belo Horizonte? Ele falou, aqui para atravessar tem que pagar pedágio. Ele falou, vai pagar pedágio? Eu não tenho dinheiro, não. Eu morri. Ele falou assim, todo mundo que você está vendo aqui morreu. E aqui tem que pagar pedágio, senão não passa, não. Aí, o que ele pensou? Ele olhou o Rio das Velhas, aquele rio todo sujo, ele falou, não dá para atravessar ali, não. Aí ele falou que voltou lá embaixo, chamou Nossa Senhora, Mãe de Jesus, rezou e falou assim, ô Maria, eu preciso atravessar essa ponte. Ele falou que veio correndo. Gente, você precisa ver que interessante é ele contar a história. Que aí ele vem correndo, e ele entra no meio daquele monte de gente, vai correndo, atravessando, correndo. Ele chega do outro lado da ponte, ele desmaia. Ele desmaia, depois ele acorda, pega a BR e vem embora caminhando. Quando ele chega na porta da casa dele, caminhou, chegou lá na cidade.
cidade, não. Você chega na porta da casa dele, tinha um camarada parado na porta da casa dele, que ele vai entrando e volta. O que você está passando aqui? Não, essa casa é minha. Eu falei, não, essa casa não é sua, não. Essa casa é de fulano de tal, da mulher dele, né? Ele falou, não, essa casa eu comprei. Eu morri aí na terra, mas eu estou aqui. Olha que legal. Ele falou, você não entra aqui mais, não. Aí ele lembrou do centro espírita. Ele lembrou do Maria Francisca Rocha. Você quer saber de uma coisa? Eu já tive lá, o Vicente trabalha lá, ele é meu amigo, eu vou dar um pulo lá. E ele vai exatamente no dia da reunião de sexta-feira. Aí ele manifesta e ele conta tudo isso. Aí eu virei para ele e perguntei ele, você sabe que mês que nós estamos? Ele demorou de Paulistas, do desencarne dele, do enterro dele, até ele chegar no centro espírita, demorou mais de um ano. Depois ainda fala que, que bom, foi descansar. Descansar? Mas o legal disso, sabe o que é? Porque ele não... porque ele não era uma pessoa que tinha conhecimentos espíritas. Mas olha que legal. Tudo que ele conta, por que ele desmaiava? Porque a energia que ele tinha no corpo era suficiente para fazer aquilo. Então, cada vez que ele fazia um esforço físico, ele falava que desmaiava. Então, todo esforço físico dele, ele perdia energia. E onde que ele recolhia essa energia? Energia do cosmos. Então, quando ele chega no centro, que a gente começa a conversar com ele, explicando para ele, né, tudo o que aconteceu e tudo mais, aquele negócio todo e tal, dali ele foi encaminhado para continuar o processo dele. Mas isso me chamou muita atenção, porque isso dá para escrever um livro. Isso é uma história assim, é magnífico. Eu falo que para quem é estudioso, é igual a gente quando escuta os espíritos manifestando, eu acho interessantíssimo. Quando o espírito manifesta e ele fala com a linguagem dele. Ele não vai falar com a linguagem espírita. Então, a linguagem dele, ele tenta interpretar o que está acontecendo com ele para a gente deduzir e auxiliar ele. É um troço mais a gente escuta em reunião mediúnica é, nossa, eu estava andando, você chegar aqui, eu estava andando, nossa, fiquei perdida, eu andei muito tempo, eu estou nessa estrada muito tempo, eu estou nesse lugar muito tempo. Fico lá, até voltar. Tem um detalhe aí desse menino, chamava Geraldo, e a gente chamava ele de Iô. Ele conta que quando ele chegou na porta do centro, a porta do centro estava aberta, e que aí ele foi entrar. Na hora que ele foi entrar, ele tomou um choque tão violento que caiu, a sensação dele é que como se ele tivesse caído uns 20 metros para frente, sabe? Ele falou que caiu, desmaiou e ficou lá desmaiado. Ele fez a mesma coisa, ele orou, e aí ele pede a Nossa Senhora Aparecida que ajuda ele. Né? Nossa Senhora para ajudar ele. Aí ele sai correndo e entra dentro do centro correndo. Olha, foi uma história tão interessante. Eu falei que se ele me autorizasse, que eu ia escrever esse livro sobre todo esse comportamento, mas em cada sessão explicando os fatos daquilo que aconteceu com ele. Ele lá no cemitério, né, quando o corpo dele foi enterrado. Então, assim, por que ele vai entrar dentro do ônibus e ele não consegue? Por que ele tenta entrar lá dentro de um carro onde estava lá o prefeito e ele não conseguiu entrar dentro do carro? Olha aqui, é tanta informação que tem aí que às vezes as pessoas não param para perceber a quantidade de informação que tem numa comunicação dessa. Porque assim, a gente acha que o espírito chega e entra em qualquer lugar. Não é assim não. Não é assim não. Bom, falei, mano. Aí muitos ficam perdidos, né?
Mas o que você quer fazer, Vicente? Você vai... que a André não conseguiu entrar, já são 6h20. Continuar contando casos aí para poder... Vicente, assim, da reunião de sexta-feira, pensando que a André não entrou e a Amanda está aí também, eu achei muito interessante, porque durante o diálogo com o Espírito, e acho que, não sei se a Amanda vai lembrar, porque foi a última comunicação dela, o Espírito, ele queria muito permanecer naquele caminho, né, e ele estava, à medida que ele estava naquele caminho, que ele achava que não, que estava feliz com aquele caminho, mas ele não tinha atentado à forma dele, à forma perispíritica dele. Eu já estava todo deformado, a veste e tal, aquele negócio todo. E aí você foi lá e mostrou para ele a condição que estava. E aí ele tomou um susto e pediu para voltar para a condição que ela estava se encontrando lá no hospital. Então aí ele pegou e falou assim, a mulher falou assim, não, mas então eu não quero mais ficar daquele jeito, parece que ela não sabia o jeito que ela estava, falou que ela não queria mais ficar daquela forma. E aí a gente seguiu o diálogo e ela voltou para a condição que ela tinha depois de ter passado pelo atendimento. Eu achei isso extremamente importante, porque muitas vezes o que acontece é que o nosso irmão lá do outro lado não tem consciência da forma que ele está. Né? E quando ele se viu na forma que ele estava, em função do que ele estava praticando, é que ele realmente despertou para a mudança que tinha que fazer. Eu não sei se você já observou algum caso assim. É porque o espírito, na realidade, irmão, existem N situações, mas uma delas é a cadaverização. Tem muitos espíritos, é por isso que a espiritualidade não libera a vidência de todo mundo. Porque se liberar a vidência, eu estou para te dizer que se todo médium que for dar passividade, se liberar a vidência dele, ele não permite que o espírito manifeste intermédio dele, ele vai sair correndo ali Principalmente quando entra aqueles companheiros que estão com... Sabe aquelas múmias do Egito? Sim. Uma delas é a Dona Odete, lá 4.000 anos atrás, sabe? A mãe do faraó lá. O dia que eu vi ela, eu falei, gente, liguei para ela na hora. Dona Odete, corre aí que eles estão levando a senhora para outro lugar. Olha lá, ela está aí, apareceu. Apareceu aí, na hora. Aquele corpinho todo arrumadinho, sabe? Esse outro, tem alguns espíritos que manifestam, que a gente tem a oportunidade de vê-los, e eles têm a forma da... eu esqueci o nome da mãe do faraó lá, mas eu sei que o nome dela é Odete Aguiar. E é mais ou menos essa forma, sabe? Não é uma coisa muito bonita, não, sabe? Se vê, não, sabe? Aqui aparecendo a carinha dela aí, ó. Já. Mas o que acontece, como diz o André... Evangelho, deixa de papo, Vicente. Aí você aparece, né? É só assim que você aparecer. Mas o André
humanizado. E Jesus confirma isso. Quando Jesus fala do tesouro, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, Jesus está falando de humanização. A partir do momento que nós desencarnamos, nós morremos para a Terra, e isso é fato. Mas existe milhares, milhões de pessoas que não admitem morrer para a Terra. Se eles não admitem morrer para a Terra, eles vão manter humano, com todas as necessidades humanas. Só que é o seguinte, para o sujeito que comia sempre uma picanha e ele não consegue mais comer picanha, ele vai enfraquecer. As pessoas, às vezes, quando a gente começa a parar de comer carne, muita gente ainda não parou para perceber isso. Os vícios que nós temos aqui na Terra, muitos deles nos prendem aqui, inclusive a alimentação. Numa das conversas na sexta-feira lá, o Ezequiel, porque ele é muito cuidadoso no que ele fala, é diferente de mim, mas da forma que ele colocou lá, ele estava colocando para a gente o seguinte, porque quando a gente fala de vício, né, nós ainda temos esse defeito de achar que vício é só droga, cigarro e álcool. Não. E aí, quando você se mantém humanizado, eu não sei se é um livro, tem um livro que eu li aí, que ele conta, até a história do Cavalcante. Eu esqueci qual que é dos livros, até nem sei se é dos domínios da mediunidade. Onde existe um grupo de freiras que trabalham no hospital, um grupo de freiras, que inclusive eles auxiliam muito um dos enfermeiros lá, que era muito bom, acho que é dos domínios mesmo. Mas que entre o céu e a terra. E aí ele questiona, ele diz, pessoal, mas por que essas irmãs foram tão boas? Inclusive, a irmã líder delas também estava lá, dentro do hospital. Mas elas desencarnaram, e por que elas não saem daqui? É porque elas estão humanizadas. Elas, apesar de ter sido muito boas, de ter sido pessoas extremamente boas, mas a ideia delas é o seguinte, saiu da terra, é daqui para o céu. E elas ainda não encontraram a porta do céu. Então, para elas continuavam vivas lá dentro do hospital trabalhando. Olha que interessante. É o que o André Luiz chama de espíritos humanizados. E nas reuniões mediúnicas acontece a mesma coisa. Esses espíritos humanizados que vão chegando, que eles precisam de se fortalecer para poder, né, igual a gente estava explicando lá, mas isso acontece. Agora, cada comunicação é um aprendizado. É isso que a gente tem que entender. O doutrinador, essa palavra doutrinador, a gente tem que ter muito cuidado para não doutrinar o espírito. Mas agora é diálogo à toa. Outra coisa que a gente precisa de aprender na hora de dialogar com o espírito não usar com ele termos que muitas vezes a gente usa dentro da doutrina espírita. Do tipo, reencarnação. Você pode até usar, mas desde que você explique para ele antes, se ele já chegou à conclusão que ele desencarnou, você pode explicar para ele o que é. Mas assim, a gente tem que ter realmente muito cuidado com isso, porque dependendo da fala sua com o espírito, você pode fazer ele despertar, ou então você pode fazer ele, inclusive, regredir. Você vai assustar, né? Ele pode realmente assustar. Sim. E uma outra coisa também que a gente não deve falar nunca, em hipótese alguma, mas assim, depende de cada cardiológico, que é que ele está desencarnado. Porque eu já atendi vários espíritos que não estavam desencarnados, eles estavam no desdobramento. Eu fui no sofá, me trouxeram aqui. Eu fui dormir, estava cansado, me trouxeram aqui. A hora que eu tinha que conversar com alguém. Já sei de ver isso lá. Agora, é lógico que tem uns que você já estão dando sinais de estar entendendo, você pode encaminhar a conversa para eles entenderem que desencarnou mesmo. Eu acho que mais... Você tem que sentir isso na própria conversa, vai chegar de sorte. Cada caso é um caso, não tem como ter uma receita boa. E é muito difícil para a gente perceber quando é
desdobramento e quando não é, né? Quando é realmente o desdobramento. Trata como se não entra nesse assunto. Só se ele conduzir o assunto nesse sentido, aí você vai te dar pistas de quem está desencarnado. Agora, Aline, pode ser também, porque a gente fala assim, desdobramento. Mas o desencarnado também desdobra. O desencarnado também sonha. Então, existem situações em que, às vezes, o espírito está em determinado situação onde a espiritualidade promove a sonoterapia nele para ele poder se manifestar. Então, para ele, é como se ele estivesse sonhando. Por quê? Se falar com ele que ele desencarnou, que ele morreu, ele pode ter ali um choque e inclusive, criar uma dificuldade muito grande para ele vir acordar no futuro. Pois é, por isso que eu estou falando, quando eu percebo, eu entendo que ele está só em desdobramento, eu vejo pela conversa, porque a conversa é mais no sentido assim, eu estou com um problema com o filho que mexe com droga, eu estou com um problema na empresa, não sei resolver, eu estou com um problema assim, você vê que é uma questão muito material ali, que a pessoa às vezes não tem, precisa de uma luz ali para resolver. Já aconteceu, por exemplo, com uma moça que estava internada num hospital psiquiátrico, que ela foi acusada a vida inteira pelo pai dela, e aí ela tinha medo de falar para a psicóloga da clínica, porque ela tinha sido acusada que ela não queria mais a visita do pai dela. Aí você tem um caso muito específico ali de tipo assim, está lá ainda, está dentro da instituição, ela tem problemas com isso, está dando né, uma série, ela desenvolveu toque por causa disso, e tem outros casos que a pessoa fala assim, eu estou com um problema na minha empresa, e eu não sei o que fazer. Aí você vê que a conversa gira em torno de resolver uma questão da vida prática mesmo, que a pessoa está desesperada a ponto de quase, às vezes, querer suicidar. Então, é trazido ali para dar uma nova perspectiva, conversar sobre negócio mesmo, de falar de sugestão de trabalho, sugestão de uma nova perspectiva de trabalho, de tentar uma outra linha de trabalho. E não tem nada a ver com desencarnar, não tem nada a ver com uma evangelização propriamente dita. Agora, uma coisa que nós nunca podemos esquecer de falar com o espírito, eu sempre inicio um diálogo com ele, o seguinte, deixo ele falar, e depois eu falo, meu amigo, normalmente eu gosto de usar a palavra irmão. Meu irmão, você está num hospital escola. E quando eu falo hospital escola, ele já vai entender. Primeiro, hospital é para quem está doente. Escola é por causa da situação que ele vê ali. Ele pode ver que um monte de gente não entendeu. Olha, peraí, como é que pode ser um hospital, ao invés de eu estar numa cama, eu estou aqui conversando? Porque nem todo espírito sabe que ele está ligado ao médico, não. Essa ideia de achar que todos que estão falando estão ligados, porque ele sabe que está ligado, não, nem sempre. Então, quando você fala que ele está no hospital escola, você já está dando dois argumentos para ele pensar, para ele refletir. E aí, em cima disso, você vai levando a informação para ele, para que, com as próprias palavras dele, você pode auxiliar ele a despertar. Entendeu? Tem 2 livros, chama Atendimento aos Desencarnados, tem uma na livraria lá do Jeff, que eles são casos assim, né? Cada página é um diálogo, o que foi falado pelo espírito, o que foi falado pelo dialogador, e no final uma análise rápida do que foi positivo, o que poderia ter sido melhor, o que não foi tão positivo assim. E isso me ajudou muito, porque teve um caso lá que ele falou assim, o espírito estava preso, tinha sido preso, e ele era uma pessoa super correta, ele só ia sair se o juiz mandasse liberar, porque reconheceu que ele era inocente. E já aconteceu de eu atender um espírito assim, que eu tive que, igual o dialogador, uma televisão, um documento falando que ele estava sendo solto, que o juiz tinha reconhecido que foi errada a sentença dele, e que ele estava sendo liberado. Já aconteceu a mesma situação. Então, assim, a gente tem que... Quem é dialogador, eu recomendo demais a leitura do espírito. Esses livros são 2. Mas, Aline, qual que é o nome mesmo?
Sentimento aos Desencarnados. São 2 livros. Eu tenho um deles, mas tem dois volumes lá eu não sei se vocês pegaram esse primeiro e desmembraram em 2 volumes, ou se realmente fizeram um segundo volume como sequência. Mas tá lá na livraria, e é muito bom. Tem várias situações. A gente, como dialogador, aprende muito com os exemplos que foram dados. Então, em reuniões, né, eles gravaram as reuniões para poder fazer o livro. Ô, Vicente, eu acho que a André não vai conseguir entrar, né? Se for o caso, a gente pode continuar nessa toada dos casos aí. O que vocês acham? Se tiver mais algum caso para contar aí. Eu queria até tirar uma dúvida sobre essa questão de diálogo, né? Que às vezes, para ver se a gente pode continuar agindo desta forma, né? De conduzir a conversa. Às vezes, tem alguns espíritos que a gente vai conversar, por exemplo, que fala assim, eu estou sem a perna, né? Estou sem algum membro do corpo. Então, significa, e eu acho que eles até já sabem que morreram mesmo. Nesse caso, como é que a gente deve conduzir assim, a conversa? Igual a Aline falou, cada caso é um caso, né? A questão do espírito é o seguinte, por exemplo, é muito comum o espírito virar e falar assim, eu estou amarrado, vocês me soltam. Mas na realidade ele não está amarrado, é porque ele está ligado eletromagneticamente, né? Ele está ligado ao médium. Então, como ele estava fora do corpo por muito tempo, ele foi ligado a um corpo físico, porque ele está ligado a um corpo físico na manifestação. Não é uma incorporação completa, mas é uma semi-incorporação. O que acontece? Ele sente como se ele estivesse aprisionado, está certinho. Ele vai sentir mesmo que ele estava fora do corpo e de repente ele está mais ou menos dentro do corpo, então ele se sente assim. Então, nesse momento, por isso que eu falei, nunca esquecer de lembrar ao espírito que ele está no hospital. Esse que é o fato. Ô Vicente, mas teve situações desse tipo que ele falou, que a pessoa era ou idosa demais, já não andava, estava acamada, estava andando, não andava mais, não dava conta, achava que não estava dando conta, e pessoas que estavam faltando membro também. E uma das coisas que eu aprendi com o USP foi a mentalizar para ele e reconstituir o membro dele. E aí, outra coisa que é interessante é rejuvenescer a aparência dele. Então, o que eu geralmente faço é o seguinte, se a pessoa ficar muito idosa, já acamada, já que não anda muito tempo, fala que está decrépita e tudo mais, eu costumo fazer o seguinte, como é que você lembra que você era com 20 e poucos anos, 30 anos? Como é que era o seu cabelo? Como é que eram os seus braços? Como é que era o seu... Aí ela vai lembrar, né? Eu falo assim, eu vou te dar um espelho para você ver agora. Aí a pessoa se vê, porque ela lembrou de como era ela. Bem lembrado. E aí ela começou a lembrar, olha, gente, mas só eu? Tô bonito desse jeito, eu tô forte. Olha, você pode até levantar agora se quiser. E a pessoa levanta e anda. Entendeu? É boa técnica, né? Nunca tinha pensado. Chama ideoplastia natural. Nós podemos estudar ideoplastia, mas a gente não faz por desconhecer. E a ideoplastia, aliás, hoje eu citei isso com a Sandra lá. 99,9,9,9,9,9% das mulheres, quando desencarnam, fazem ideoplastia do com certeza. Mas outra coisa, Vicky, eu costumo falar assim, deixa a pessoa falar assim, eu não tô, a minha perna tá podre, ou você tá perdendo a perna, ou não tem um pedaço da perna, assim. Não, mas isso aí, porque você perdeu a sensibilidade e tudo mais. Nós vamos pegar um aparelho aqui, e nós vamos passar uma luz colorida em cima dela e tal, que vai regenerar. Quer ver? Aí a gente começa, o que você está vendo? Aí a pessoa fala, eu tô vendo verde, eu tô vendo laranja, eu tô vendo vermelho. E aí a pessoa fala, olha aí agora a perna. Ele, voltou. A pessoa fala, minha perna voltou. Entendeu? Entendi. Então, essa é uma tática que eu nunca usei, mas é uma tática espetacular. Boa. E olha que interessante, tem um monte de coisas que a gente pode usar. O cuidado que você tem que ter é dizer ao espírito que ele morreu. Esse é um
alguém chega a dizer para o espírito que ele desencarnou, e aí você explica, é porque aí ele já te deu um argumento para tal. Se ele não te dá argumento para tal, você não pode falar. Por quê? Porque o conhecimento, o entendimento humano de morte é finalização de tudo. E quando a gente começa a interpretar que morremos, inclusive é até perigoso. Você pega, por exemplo, uma pessoa que acredita no juízo final e ele desencarnou aqui na Terra, mas ele acordou no mundo espiritual. Ele ainda está lá dentro da casa dele. Se você virar para ele e falar que ele morreu, você mata ele. Eu atendi um caso assim com a Amanda, sexta-feira. Amanda, você está dando um trabalho danado, né? mas ela tinha ciência que tinha morrido, sabe? Ela tinha ciência. Mas Agora teve um caso que a Fernanda também deu. É por isso, tá? Pois é, dá trabalho pessoal, né? Senão eu estou parado lá, olha para você. É por isso que eu tenho que ir toda sexta, terceira sexta, tem que ir, porque... Oi. A Fernanda deu possibilidade para o espírito morreu com 29 anos, no auge da carreira, no auge da juventude, no auge do ofício, ele estava sentindo uma dor dilacerante, porque eu acho que ele não sei se foi no acidente de carro ou se ele morreu atropelado. E ele ficou preso ao corpo dele. Oi? Ele era motoqueiro. Pois é. E aí ele disse que ficou o tempo todo no necrotério, sentindo frio da câmara frigorífica do necrotério, e o corpo dele no caixão, ficou preso ao corpo dele. Ele estava sentindo uma dor absurdamente grande. Aí, assim, o argumento que eu usei com ele, assim, para ele sair, ele não parava de chorar, não parava de... Sim, juro para vocês que eu segurei a onda de falar assim, filha, toma esse corpo, vira homem. Segurei a onda. Mas, tipo assim, um rapaz desse tamanho, fazendo uma choradeira dessa, mas eu segurei e assim, vou parar com isso, vou pensar que eu não sei o tamanho da dor dele. Mas aí eu falei assim, você tá assim porque você tá pensando o tempo todo nessa dor que você tá sentindo. Vamos pensar em outra coisa? Eu falei assim, ele vai, volta na sua infância e qual que era a lembrança mais feliz que você já teve até hoje? Aí ele parou e falou assim, no dia que eu ganhei minha bicicleta, uma bicicleta que era um prêmio por ter sido bom aluno na escola. Eu falei, qual que era a sensação? Nossa, eu fiquei me sentindo tal. Qual que era a cor da bicicleta? Era azul, ela tinha franjinha. Aí você tira... tira. Muda, né? Desviar esse pensamento. Se Eu a pessoa faço. está chorando compulsivamente, você tem que dar um jeito de desviar a atenção dela para outra coisa. Geralmente eu faço isso também. Puxa, geralmente, assuntos que ele vai lembrar com carinho. Agora esse caso interessante que foi sexta-feira agora com a Amanda, é que ele sabia que tinha desencarnado e ele falou que estava dormindo porque estava esperando o juízo final. Entendeu? Estava esperando, aí eu fui explicando. Então, tipo assim, eu estava com a ideia muito presa, né? Nessas questões erradas aí do entendimento do evangelho, né? Então, aos poucos, eu fui construindo e mostrando que o entendimento não era bem assim. E para ela se pegar... Então, a gente amando, ele está levando aqueles espíritos lá de São João del Rei, que morava lá dentro de casa, igreja lá. Tem uma igreja que eu fui lá, que eu vou te falar, eu nunca vi tanto espírito que fica ali dentro, e tudo sentado como se eles estivessem vivos. Aí, tá vendo? Uma vez eu fui lá e eu fiquei impressionado como é que a igreja estava cheia. Então, aquele povo assim mais antigo, sabe? Que usava aquele lenço na cabeça, né? O tempo, né? Usando aqueles véus de cabeça. E eu olhei e falei assim... Mas e a respeito de hoje, que você falou que foi feito um tratamento lá hoje no Paco, aqui, você pode comentar alguma coisa? Só curiosidade. Mas a gente quer saber, né? Eu dei um toque, eu falei o seguinte, olha o que a espiritualidade faz. Tem muitos tratamentos que eles estão fazendo na tarefa e não lá dentro do centro. Eu dei um toque, eu dei um sinal. Eu entendi isso. Eu entendi. Alguém recebeu um tratamento lá hoje. O Vicente, deixa eu te perguntar. Você não, né, Sandra? O Vicente, perguntar. Aquele menino que
eu estava com ele, aquele bebê ele estava sofrendo muito, porque eu senti que ele estava sofrendo. Mas só que a gente sente, aí a gente fica no ar, né? Será? Será? Você viu alguma coisa? Sandra, eu não vi. Não vi. Mas assim, não tenha dúvida de que ele não foi parar nos seus braços à toa, não. Pois é, porque assim, eu custa pegar uma criança ali, sabe? Mas assim, eu tive essa... A mãe me falou que... Não, eu olhei para a cara dele e vi que ele estava sofrendo. Aí ela me perguntou, você quer pegar? Eu quero. E fiquei com ele e senti essa necessidade de ficar com ele. Aí eu fui orando, emitindo... Mas ele estava até te tratando, Sandra. Pode ser. Olha, o negócio é o seguinte, Sandra. Hoje eu contei isso lá no carro com você, lá em sua mãe. Depois que o Ezequiel falou, uma pessoa do nosso grupo, que eu não vou citar nome, ela questionou o Ezequiel um dia lá na reunião. Ela falou, Ezequiel, esse negócio da gente dar a cesta básica lá na colônia, nós não estamos criando malandro, não? Ezequiel virou para ela e perguntou a ela, quantos filhos você tem? Ela falou, 2 ou 3. Ele falou assim, sua programação era 6. Os filhos que você não pariu, ele usou esse termo, eles estão lá na colônia Santa Isabel. Não seria justo você ir lá e levar a cesta para ajudar a tratar dessas crianças? Né? Então, eu não tenho dúvidas nenhuma de que também nós estamos ali auxiliando alguns espíritos ligados a nós de passado. Porque senão eu sou obrigado a acreditar no acaso. E acaso, gente, acaso não existe, sabe? Então eu não tenho dúvida nenhuma de que, olha, eu já vi a espiritualidade tratando de companheiros que vão ali pegar a cesta lá na fila. Então, assim, como eu já vi fazendo tratamento com companheiros do nosso grupo. Então, assim, é um negócio tão doido, né? Ô, Vicente, eu posso só fazer um comentário? Pode. E deve. Foi engraçado que eu estava até comentando com minha mãe um pouco mais cedo, por conta do que o Ezequiel me falou, né? Que a minha cura, que eu pedi até ajuda para a Aline, uma orientação na quarta-feira, referente ao meu joelho, e aí o Ezequiel falou na sexta, que é em virtude da minha ansiedade, e foi interessante que todo o começo também já foi um indicativo. Para mim, a sua fala, a sua abertura ali, já foi um indicativo do que poderia ser a fala do Ezequiel. E durante a sua fala, eu senti uma coisa diferente no joelho, sabe? Um monte de agulhada? Oi? Um monte de agulhada? Como se estivesse mexendo no joelho, sabe? E aí, assim, no final, durante toda a reunião, durante toda a fala, até, eu senti isso. Eu falei assim, não, vou deixar minha perna quietinha, porque se estiverem mexendo nela, podem mexer à vontade. E aí, no final, a fala do Ezequiel para eu me ajudar, que aí ele me ajudaria. Até falei com minha mãe, não, tem que cortar algumas coisas que me trazem ansiedade. Então, algumas coisas que eu já sei, já comecei a cortar. Porque é o que eu falei, não, se o Ezequiel falou, acabou. Se eu tinha dúvida com relação aos médicos, eu tinha que tirar a dúvida, era com o Ezequiel, não era com outro médico. Então, assim, eu senti durante toda essa fala no começo, meio que parecia mexendo no meu joelho. Aí eu vou até... Era uma coisa para eu te perguntar depois. Se estava mesmo ali. Foi só uma... Ô, Amanda, eu não vou falar com você que eu vi mexendo no seu joelho, não, porque não me foi autorizado. Entendeu? Então, eu não posso falar. Se mexer ou não mexer, eu não sei.
estou autorizado a falar. Então, vamos ver, vamos esperar. Eu acho que você tem que refletir sobre o que foi dito para você, que o Ezequiel falou. É claro que a espiritualidade, quando eles falam, eu achei muito esquisito. Primeiro que você pediu uma orientação. O Ezequiel não deu a orientação e falou que ele daria a orientação na sexta-feira. Olha para você ver. Já tem uma coisa diferente aí. Por que ele daria orientação para você na sexta-feira? Porque ele iria usar todo esse processo para ajudar mais alguém da reunião a refletir. Bom, essa é a minha conclusão. Porque talvez pelo... Pode ser que ele levou alguém também, né? Pode ser que ela levou alguém também para a reunião, né? Que possa estar provocando essas coisas. Assim, porque igual, por exemplo, quando ele fala de obesidade, e que eu entendi muito bem, assim, quando ele está falando de obesidade, por que ele falou que você não é uma pessoa gorda? Né? Mas por que ele falou de obesidade com você? Olha que interessante. Será que ele não aproveitou o momento para poder mandar um recado para outras pessoas que estavam na reunião, tanto encarnado como desencarnado? Você ia brigar com ele se ele falasse com você que você estava gordo? Você não ia brigar. Mas se o Calazans falar com você que você está gordo, você fica uma semana sem conversar com ele. Não é isso? Mas a espiritualidade pode falar, não tem problema. Mas o que acontece? Como ele conhece a intimidade de todos nós, e ele sabe que se ele levasse esse assunto particularmente para A ou B, que ele poderia criar um problema. O que ele fez? Ele falou assim, não, Amanda, ele conhece a intimidade de Amanda não vai brigar comigo, eu vou conversar, eu vou falar com ela usando um termo que todos podem ouvir, e ao mesmo tempo eu vou estar ajudando um monte de companheiros aqui dentro da sala. Para mim, sabe, Amanda, ele não me falou não, mas para mim, ele fez isso. Porque não fazia sentido ele não te dar orientação na quarta-feira. Agora, eu nem entendi, eu pensei que estava cheio e que ia ficar para a próxima quarta. Eu mandei falar, você vai falar na sexta. Eu cheguei lá, até tirei tudo do Ronaldo, o que você entende? Não, ele vai falar hoje. Eu tinha entendido que estava muito cheio e que, assim, o meu caso dava para esperar. E eu estava esperando na próxima quarta. Amanda, deixa eu falar que quando você falou do problema do joelho e ele começou a falar da questão do sobrepeso, eu me vi há 4 anos atrás. Exatamente como você está. Com problema no joelho, com 20 quilos acima do peso, e assim, a condição de saúde só piorando, pressão aumentando, glicose aumentando, e a coisa já estava funilando, tá? E aí foi uma virada de chave para mim. E aí o que eu fiz? Corri atrás da nutricionista, fiz todos os exames médicos que podia, fui correr atrás de fisioterapia, fui correr atrás de personal trainer, comecei a mudar meu estilo de vida completamente, emagreci 20 quilos, meu joelho parou de doer, absolutamente parou de doer, minha pressão voltou normal, minha glicose voltou normal. Dos exames fiz semana passada, meu check-up eu faço anual. Tá tudo certo agora. Não tem dor no joelho. Gente, mas a Amanda não tá tão gorda assim, não. Que isso, Amanda? Não é questão de que ele falou que o peso dela, o joelho dela não aguentava. O meu peso também estava forçando o meu joelho. Não, mas isso foi uma coisa que... Mas eu não tô tão gorda assim, mas isso foi uma coisa que o meu fisioterapeuta falou também. Então, você vê que as informações casam. E para mim tem outra coisa também, Aline. Eu sou extremamente sedentária. Atividade física nenhuma. E o que meu fisioterapeuta falou é o seguinte: você pode viver o resto da sua vida com essa lesão no menisco e não ter nenhuma dor se você fortalecer a musculatura. Então, exatamente. Eu operei o menisco com 20 anos, 19 anos de idade. Eu não era sedentária na época, não tinha problema nenhum. Eu já tinha uma tendência genética a ter problema no joelho. Eu tive que operar com 19 anos, tirei metade do menisco do joelho esquerdo. A partir daí, minha vida foi muito limitada, porque eu não fazia exercício tanto quanto eu deveria, e a dor sempre ali, aquela dor ali, falava assim, eu não posso descer a escada tanto porque vai doer.
Aí eu não posso apoiar nesse joelho porque vai doer. E aí a minha vida começou a ficar baseada só nessa questão de o meu joelho aguenta o quê? E aí eu falei assim, mas para lá, se eu fizer exercício vai melhorar? Procurei ajuda, procurei profissional da área, procurei médico, e todos eles falaram, se fortalecer o joelho, você vai melhorar. Foi o que eu fiz. Hoje eu não tenho dor absolutamente nenhuma. E meu joelho aguenta fazer... Vocês nem veem eu carregando peso. Eu aguento. Não, mas agora eu tô... Depois que surgiu esse negócio no joelho, porque eu confesso que a minha preocupação não foi nem a cirurgia, é o pós. Eu li muita coisa sobre pós-operatório, sobre repouso. E assim, eu comecei a ficar preocupada. Porque aí eu vejo lá, um pós-operatório que eu não posso pôr o pé no chão direito por 6 semanas. 6 semanas... Você engorda mais, sabia? Eu engordei muito depois da cirurgia. 6 semanas é mais de um mês. Se eu não posso pôr o pé no chão por 6 semanas... Aí se você fizer a cirurgia, você ainda vai engordar mais ainda, porque você vai ficar limitado. E foi o que aconteceu. Eu engordei depois que eu fiz a cirurgia. Não, mas eu fiquei preocupada, assim, como é que... Porque eu não consigo ficar parada. Apesar de eu ser sedentária, eu não nasci pra ficar numa cama. Eu sou mais agitada. Aí eu disse 6 semanas. 6 semanas, eu vou ficar um mês sem ir na reunião mediúnica. Já não dava. Então, aí você começa a perceber o seguinte, Amanda, você percebe o seguinte, que por causa de uma questão, vira um efeito dominó para te atrapalhar todo o resto da sua vida. Aí você, ou você define, põe prioridade nisso e resolve isso agora, qual é a sua idade? 32. Tá nova. Eu também hoje, há 4 anos atrás, eu tô com 51 e deu resultado. Entendeu? Então, eu acho que o importante disso tudo aí, Aline, responde muito mais rápido. o importante disso tudo é o seguinte, que o Ezequiel tem falado lá, eles não esperam para atuar, né, para tirar a enfermidade de quem está trabalhando ali no negócio, entendeu? Isso, e corrobora com o que o Vicente falou hoje, né? Então, quem está trabalhando lá hoje já foi ajudado também. Então, acho que é isso. Gente, eu não vou poder ficar, não. Eu vou ter que ir lá no aeroporto buscar meu filho. Então, vamos encerrar. Vamos encerrar. E também já está na hora também. Vamos eu vou encerrar. ter que ir lá buscar o meu menino chegou, meu bebê chegou de viagem, eu vou lá buscar ele. Hoje foi mais um bate-papo também, né, Vicente? O André, infelizmente, não conseguiu, mas tá bom. É bom que a gente vai aprendendo. Exatamente. Então, vou pedir a Amanda fazer a oração, Amanda, para nós, só para encerrar. Querido Deus, mestre amado, espiritualidade que nos acompanha, queremos agradecer pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, apesar de não ter o estudo, mas conversando sobre essa doutrina e aprendendo de igual maneira. Que todos nós possamos ter uma boa semana e possamos estar aqui novamente no próximo domingo. Que assim seja. Que assim seja. E boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau. Boa noite.